Então vamos para essa daqui, ó. O governo ele deve publicar novo decreto com retorno das aulas do fundamental e para jovens no estado de forma presencial e virtual. Em um novo decreto que será publicado ainda nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, pelo governo do estado, as aulas do ensino infantil e anos iniciais do fundamental, estudantes com até 9 anos de idade, estão permitidas na Paraíba. No entanto, a orientação é que as escolas ofereçam aos pais a possibilidade de escolher também o ensino remoto, enquanto as instituições que oferecem os ensinos dos anos finais do fundamental, médio e superior devem acontecer por meio da mobilidade remota ou virtual. O decreto começa a valer para os municípios com bandeira laranja e vermelha, no período de 24 de fevereiro e 10 de março de 2021. Agora sim, né? O estado da Paraíba ele vai reabrir mais de 90 leitos para pacientes de Covid. A gente se tinha um relaxamento, né? O que eu vejo é o seguinte, eu gostaria de botar Hernandes nessa conversa para a gente falar o seguinte. Hernandes, a gente vê decretos e mais decretos, agora eu sou totalmente, assim, em parte, totalmente a favor de algumas coisas, mas também eu sou contra outras coisas. A gente via que na época da eleição, os casos de Covid-19 começaram a disparar, mas também não se ouvia falar em lockdown, em toque de recolher, nada disso era visto. Na Itália, a gente via, eu entrevistei aqui outra oportunidade um italiano, e ele me falava justamente isso, que o que diferenciou lá na Itália foi o lockdown que foi feito cedo. Né? Isso, mas aqui na Paraíba, chegando a eleição, aqui no Brasil, chegando a eleição, não se tinha informações sobre isso, ninguém pensava nem em lockdown, nem em fechar tudo, o toque de recolher. A gente está vendo aqui a cidade da Prata, que vai entrar aí em toque de recolher a partir das 22 horas. E isso com um estudo que eu acredito que, segundo o prefeito de lá, Genivaldo Tembório, esses casos de Covid-19, principalmente as mortes, são tudo gente de fora, não é da cidade. Então, até onde se deve aprofundar um estudo para se fazer uma coisa bem feita e não prejudicar a população. Vamos trazer aqui o termo local, né? Cidade da Prata, por exemplo. Teve aí um grande registro de mortes, mas tudo gente de fora, de outros municípios. Não é isso? Não, nada para que se justifique colocar a cidade inteira aí em toque de recolher. Até onde uma atitude impensada ou um estudo mal feito pode prejudicar a população. E o pior que sempre vai prevalecer é a palavra do governo, né? Renato, a gente vive um momento muito delicado, né? Eu acho que a gente pode estar classificando agora, né, como terceira onda, né, da Covid, né, do coronavírus, né? Mas eu penso, Renato, eu acho que você traz você pontua algumas questões que para mim é importante para a gente refletir sobre isso, porque eu sinto que em determinados momentos, né, desde que se iniciou esse processo aqui, na verdade, desde que a gente vem passando por esse processo tão delicado do coronavírus, da pandemia aqui no Brasil, a questão política, a questão das pessoas, da sociedade de forma geral, né, uma decisão em termos de organização e de cumprimento de metas que deve ser cumprido por todo mundo. Né? Então, a gente teve aqui, por exemplo, período eleitoral. Né? A gente viu que houve um descumprimento absurdo, especialmente pelos candidatos naquele momento. Isso a gente não fala só a questão local, mas a gente fala praticamente em todas as cidades do Brasil. Né? Houve muitos atos de irresponsabilidade por candidatos a vereadores, candidatos a prefeito. Né? E quando eu sempre trago isso, Renato, né, para a gente pensar de forma muito reflexiva, à medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios que são estabelecidos por eles próprios, isso compromete muito, né, as pessoas participarem ou não, né, porque é algo que se diz, né, se o gestor público, ele que deveria dar o exemplo, não faz isso, o que é que vai cobrar isso da sociedade? É o primeiro ato que se tem em relação a essa questão. Né? Agora, a questão que a gente vive hoje é muito delicada, porque está mexendo com todo mundo.
né? A gente vem aí se arrastando praticamente há um ano com essa situação, né? Às vezes a gente conseguiu avançar em determinado momento, depois tivemos que recuar, depois avançamos e recuamos de novo. E hoje eu tenho acompanhado essa semana, praticamente em todo o Brasil, se fala muito em diversas normas que serão estabelecidas para a população seguir. Por quê? Porque os casos estão aumentando praticamente em todos os estados do Brasil, né? Os decretos estão sendo feitos. Então, é algo preocupante nesse sentido. Você citava, por exemplo, o caso da Prata aí, porque os casos que tiveram lá foram mais pessoas que vieram de fora. Mas o problema é quando vem outras pessoas de outras localidades para as cidades, é o risco muito grande de infectar pessoas que moram na cidade, né? Então, a partir do momento que há contato entre quem veio de fora com a população local, então vai haver sempre o risco de contágio, né? E por isso eu penso que há uma necessidade de se ter cuidados com essa população. Por quê? Populações, cidades com população muito pequena, com dificuldade em termos de atendimento médico, então a possibilidade, né, de haver um processo de infecção muito rápido é muito grande, né? Primeiro porque a maioria dessas pequenas cidades elas não têm uma estrutura para atender as pessoas. A tendência é que os casos mais graves sejam direcionados a cidades maiores, onde tem uma estrutura que possa atender, né? Então, isso mexe muito. Por exemplo, quando a gente olha para as regiões, para as cidades do Cariri paraibano, talvez nenhuma cidade do Cariri paraibano ela tenha uma estrutura que possa atender casos graves do coronavírus. Então, a tendência é transportar essas pessoas para as cidades maiores, né? Então, isso fizeram um caos muito grande na região, né? Renato? Ô Hernandes, deixa eu só formular aqui, acho que você não compreendeu bem o meu argumento. Quando eu falei que as vítimas lá, que teria até falecido na Prata, seria de fora, é que de fato elas são de fora mesmo, elas não residem na Prata, elas morreram em outros municípios, né? Só que por ser da Prata, aí foi contabilizado como se eles tivessem falecido na Prata. Você entendeu a informação? Agora não é... São pessoas que são de origem da Prata, mas estavam residindo em outras cidades, é isso? Exatamente. Ah, entendi. Não, porque talvez, Renato, eles computam nesse sentido, eu não sei qual é o critério exatamente adotado para uma situação desse tipo, mas provavelmente essas pessoas, né, talvez elas votem na cidade, elas tenham residência na cidade, algum imóvel, né, na cidade, e talvez aí, pelo fato de terem origem na Prata, né, talvez esse seja um critério que seja adotado. Eu não sei exatamente, né, qual é o critério adotado para classificar se a pessoa é daquela cidade ou não, né, mas provavelmente, né, a adoção de algum critério para essa classificação e que coloca essas pessoas como sendo de uma determinada cidade.